de começar, vamos todo mundo fazer uma oração? Sim, com certeza. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, E Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, apareceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu aos nossos mortos, ressuscitou do terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de visitar os filhos nossos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Meu Deus, meu Jesus, eu peço para que você possa estar entrando na nossa casa, na casa da Fernanda, possa estar entrando com a sua palavra para abençoar a nossa palavra de hoje. Que o Senhor possa estar colocando palavras verdadeiras na nossa boca, para que a gente possa estar transmitindo a verdade para cada um que está aqui. E para que também um dia a gente possa estar transmitindo a verdade para cada um que esteja lá fora também. Para que todos eles possam estar conhecendo a palavra do Senhor verdadeiramente. Para que nenhum deles duvide um dia da nossa palavra, porque só o Senhor tem força para isso, no nome de Jesus. Que o Senhor possa estar limpando o nosso pensamento, o nosso coração, afastando tudo de ruim de dentro da gente, para que a gente possa estar sendo verdadeiro hoje aqui contigo, meu Deus. Muito obrigado. Seja feita sempre a sua vontade. Amém. Só que aí eu peguei um complemento também que tem tudo a ver com a palavrinha. Isaías 35. A alegria dos redimidos. O deserto e a terra ressequida se regozijarão. O ermo exultará e florescerá como a tulipa. Irromperá em flores. Mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano será dada, como também o resplendor do Carmelo e do Saron. Verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desanimados de coração: sejam fortes, não temam, seu Deus virá com vingança, com divina retribuição virá para salvá-los. Então os olhos dos cegos se abrirão e os ouvidos dos surdos se destamparão. Então os coxos saltarão como servo, e a língua do mundo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo, e riachos no deserto. A areia abrasadora se tornará um lago. A terra seca, fontes borbulhantes. Nos atros onde outrora havia chacais, crescerão a relva, o junco e o papiro, e ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Ali não haverá leão algum, e nenhum animal feroz passará por ele. Nenhum deles se verá por ali. Só os redimidos andarão por ele, e os que o Senhor resgatou voltarão. Entrarão em Sião com cantos de alegria. Duradoura alegria coroará sua cabeça. Júbilos e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o suspiro fugirão. Bom, essa palavrinha aqui nada mais é do que a promessa que Deus fez para seus filhos. De quem for fiel, quem seguir fielmente o seu caminho, Deus vai abrir o caminho santo e vai dar tudo de bom, que vai ser um dia no céu com Ele, né? Essa promessa, Ele deixa tudo bem claro de como que vai ser. Aqui Ele fala: verão a glória do Senhor e o resplendor do nosso Deus. Fortaleçam a mão cansada, firme os joelhos vacilantes. O que Ele está falando? Quando a gente se sentir cansado, a gente tem que fortalecer. Se a gente vê um irmão nosso cansado, a gente tem que ir lá e fortalecer ele. Com o que a gente vai fortalecer ele? Com a palavra de Deus, com as coisas que Deus já fez na nossa vida. Porque
Hoje a gente já tem muitas provas do que Deus fez na nossa vida. Então a gente tem um modo de fortalecer Ele. Não só mostrando a Bíblia, mas mostrando com provas que já aconteceram em nossas próprias vidas, né? Firmem os joelhos vacilantes. Quando a gente mesmo está no caminho certo e a gente começa a vacilar o nosso joelho, começa a querer bombear para o outro lado, o que a gente tem que fazer? Firmar o nosso joelho para nós seguir o caminho certo. Porque se a gente começar a deixar o joelho bambo, a gente vai começar a se desviar e não vai perceber. E quando perceber, pode ser tarde. Ó, digam aos desanimados de coração: seja forte, não tema, seu Deus virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. Então, a promessa que Deus fez, Ele vai cumprir. Está falando, Deus virá e Ele vai vir para nos salvar. Mas pra gente isso demora, né? Na nossa cabeça, nossa, mas que demora. Deus me prometeu isso, mas tá demorando muito. E o que acontece quando a gente pensa que está demorando? A gente se distrai, a gente se desanima, a gente começa a fazer as coisas que a gente quer. A gente perde a paciência de seguir o caminho de Deus. Mas por quê? Porque a gente somos falhos, a gente somos humanos, né? Então, tem uma palavrinha aqui que fala, Abacuque 3. Abacuque 2, 3 fala: pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. O que está falando? Que se Deus prometeu, ela vai se cumprir no momento que tem que se cumprir. Não é no momento que a gente pensa que tem que se cumprir. A gente quer adiantar as coisas, mas como que a gente pode adiantar as coisas? Seguindo o caminho certo. Aqui também fala, em 2 Pedro, ele fala pra gente que se a gente quer adiantar as coisas, a gente devemos ser fiéis. Essa é a maneira certa de poder adiantar. 2 Pedro, capítulo 3. Versículo 6. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Para a gente, um dia aqui na terra são 1000 anos para Deus. Então, tipo assim, olha que diferença de tempo do nosso tempo para o tempo dele, né? E se um dia a gente não consegue esperar, imagina a gente esperar no tempo de Deus, né? Aqui ele continua, ele fala assim, que para alguns, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, quando a gente pensa que Deus está demorando, Ele não está demorando. Ele quer preparar a gente para que a gente possa estar do lado dele. Porque se Jesus voltar agora na terra, será que a gente vai ser salvo? Eu acredito que eu não. Se você vai, Maria, eu. Não, mas eu talvez possa ter mais pecado que a senhora. Só Deus sabe, mas... Então o que a gente julga que está demorando, não é que está demorando. Deus está preparando a gente para que a gente possa seguir com Ele sem nenhum erro. Seguir com Ele sem nenhuma dúvida. A gente ter no nosso coração a firmeza real que a gente quer. E não momentânea. Eu quero seguir a Deus porque Ele está me ajudando agora. Mas você tem que esperar no tempo dele. E nem tem que ser também por interesse, né? Tem que ser por nós. Exatamente. Porque Deus, não por causa de alguma coisa. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor. E a terra e tudo o que nele há será deslumbrada.
Visto que tudo será assim, desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Aqui ele fala que se tudo vai desaparecer quando Jesus voltar, que ele vai voltar, mas não vai avisar pra gente, ó, tô voltando. Ele vai voltar de uma hora para outra e a gente tem que estar preparado, né? E aqui ele fala, se a gente quer adiantar com que Jesus volte, vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Então essa é a maneira que a gente pode apressar com que Deus venha, com que Jesus venha para a gente ser salvo, vivendo de maneira santa e piedosa, passando a palavra para as outras pessoas, para que elas vivam de forma santa e piedosa. Porque se Jesus voltasse agora, eu acho que muita pouca gente, acho que nem a quantidade que tem falando na Bíblia seria salvo, né? Porque, falta muita gente que também não tem o conhecimento da palavra. Então, acho que esse meio que a gente tem hoje é o meio que a gente tem para poder mostrar para as outras pessoas o conhecimento de Deus, né? Para que Deus possa ver se a gente está preparado ou não para a vinda dele. Esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novo céu e nova terra, onde habita a tua justiça. Então, aqui a gente tem que esperar. De qualquer forma que esteja acontecendo, o que nos resta é esperar a promessa de Deus se cumprir. Se Deus fez aquela promessa, vai se cumprir no momento certo, né? Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenham-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Então aqui ele está falando, enquanto a gente está esperando, vamos se manter santos, vamos se manter livres dos erros, né? Se a gente sabe que aquilo é errado, não é porque Deus é misericordioso que a gente vai errar mais uma vez. Porque se nessa que a gente erra só mais uma vez, Ele voltou. Por causa disso, mais uma vez, a gente perdeu a promessa de Deus que Ele fez para os filhos, os seus filhos, né? No versículo 17, ele fala: portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Mais uma vez, ele fixa na gente, se guarde para não cair no erro. Também ele fala no erro de quem não tem princípios morais. Às vezes a gente tem alguma amizade que, por mais que a gente tente trazer aquela amizade para o nosso lado, a gente acaba pisando no lado dela e errando, né? Por quê? Porque a gente está tentando fazer o certo. Mas isso a gente tem que se guardar no nosso princípio, né? Nosso princípio com Deus. Se a gente está vendo que aquela pessoa está indo no caminho errado, a gente não vai ir no caminho errado dela para tentar puxar ela. A gente vai aconselhar ela para que ela não vá no caminho e nem que a gente vá com ela. Cresçam, porém, na grandeza e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Então Deus fala: cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então a gente não pode crescer só no conhecimento e ser soberbo, né? A gente tem que ser puro de coração também. Tem que crescer na graça, ajudar outras pessoas, né? O que adianta a gente ter o conhecimento e não trazer as outras pessoas para o nosso lado? Que nem tem um ditado, pode ter 1000 ovelhas. Se uma se perde, Deus vai atrás de quem? Da que se perdeu. A gente devemos seguir esse exemplo. Se a gente quer que Deus mande Jesus para voltar logo para a gente ser salvos, a gente tem que buscar os que estão no erro, e não buscar aqueles que já estão procurando a salvação. Porque aqueles que já estão procurando a salvação, Deus vai fazer uma forma de que eles enxerguem seus erros,
Agora, aqueles que já estão desviados, que não querem saber, é aqueles que a gente tem que buscar para conhecer a palavra de Deus, para que eles possam se arrepender, né? Então, eu acho que era essa palavrinha que cabia para todos nós, né? Que a promessa de Deus um dia vai se cumprir. A gente não tem que perder a fé, a esperança ou a paciência. Se Deus não chegou ainda para nos salvar, é porque a gente não está preparado. Ele está nos preparando para um dia chegar.